Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus queridos, na nossa reunião desse fim de semana, 18 a 24 de dezembro, nós iremos estudar o artigo 43 da revista Sentinela. E como de costume, vamos analisar brevemente nesse vídeo e fazer uma preparação de algumas respostas práticas que podemos comentar nesse estudo, sempre com o objetivo de ajudar cada um de vocês com seus comentários. Aproveitamos, gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. Então, o estudo dessa semana, da revista Sentinela 43, como sempre, tem um tema bem apropriado e encorajador para cada um de nós. Como Jeová nos fará fortes. O texto base desse estudo é 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Jeová os fará firmes, ele os fará fortes, ele os porá sobre firmes alicerces. O que vamos ver? Este estudo vai ajudar aqueles que estão passando por uma situação muito difícil ou aqueles que receberam uma designação e acham que não vão conseguir cumprir. Vamos ver como Jeová pode nos fortalecer e o que precisamos fazer para receber a ajuda dele. A pergunta do parágrafo 1. Por que os servos fiéis do passado conseguiam ser fortes? Resposta. Esses servos fiéis, como o rei Davi e Sansão, só foram fortes porque Jeová deu poder a eles. Parágrafo 2. Temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10 para ler. É importante que os irmãos leiam o texto para entender o contexto do parágrafo. Veja a pergunta. Por que Paulo disse que ele era tanto fraco quanto poderoso? Porque assim como muitos de nós, Paulo lidava com problemas de saúde. Então, além de ter que se esforçar bastante para fazer o que era certo, em alguns momentos, ele ficava com medo do que poderia acontecer com ele. Mesmo assim, quando Paulo estava fraco, ele se sentia poderoso. Isso porque Jeová dava a ele a força que precisava para enfrentar os desafios. Parágrafo 3. Que perguntas vamos ver neste estudo? Resposta. Jeová promete que também vai dar a força que precisamos para perseverar. Mas, para recebermos essa ajuda, precisamos fazer a nossa parte. Por isso, vamos ver a resposta das seguintes perguntas: o que Jeová nos dá para nos fortalecer? E o que precisamos fazer se quisermos receber essa força? Primeiro subtítulo do estudo: Oração e Estudo. Parágrafo 4. Pergunta: como podemos receber força de Jeová? Uma maneira de recebermos poder de Jeová é nos aproximando dele em oração. Jeová vai responder às nossas orações nos dando o poder além do normal. Também podemos receber a força que precisamos ao ler a Bíblia e meditar com atenção naquilo que lemos. A mensagem de Jeová para nós, que está na Bíblia, exerce poder. Parágrafo 5. Por que Jonas precisou de força? Porque, após fugir de uma difícil designação, ele quase perdeu sua vida numa violenta tempestade e ainda colocou a vida de outras pessoas em risco. Além disso, quando os marinheiros o lançaram no mar, ele foi parar num lugar que nunca teria imaginado, na barriga de um grande peixe. Parágrafo 6. O que fortaleceu Jonas enquanto ele estava na barriga do peixe? Temos aí o relato de Jonas, capítulo 2, versículos 1, 2 e 7. Resposta. Ele orou a Jeová. Jonas tinha desobedecido a Jeová, mas ele tinha certeza que Jeová escutaria sua humilde oração de arrependimento. Ele também meditou em algumas passagens das Escrituras. Parágrafos 7 e 8. Uma só pergunta. O que fortaleceu Zímig durante suas provações? Então a resposta-chave, irmãos, de maneira resumida, vimos aqui que o que ajudou Zímig foi as orações, os cânticos e o estudo pessoal.
Agora, continuando o parágrafo 9. Se você estiver muito ansioso por causa de uma situação difícil, o que você pode fazer? Temos uma imagem. Então, não vamos colocar as gravuras aqui no vídeo, irmãos, como de costume, para que possa caber as respostas, mas iremos descrevê-las, se caso o irmão perguntar aí na sua congregação, para que você consiga comentar, tá bom? Veja a primeira resposta. Podemos fazer uma oração bem simples e ter a certeza que Jeová vai dar exatamente o que precisamos. Além disso, se as dores físicas ou emocionais tornarem difícil lermos e estudar a Bíblia, podemos escutar as gravações de áudio da Bíblia ou de nossas publicações. Podemos também escutar um cântico ou assistir a um vídeo no site. E nessa gravura podemos ver um exemplo do passado e um exemplo atual. Provavelmente o exemplo atual é de Zimig, e aí no passado vemos Jonas, né? Mesmo naquela situação inexplicável dentro da barriga do grande peixe, ele orou a Jeová pedindo forças e Jeová ajudou ele. Também ele meditou nas escrituras. E aí Zimig, conforme vimos no parágrafo, né? Ele orando, ele com fone de ouvido, provavelmente escutando a Bíblia em áudio, meditando no que ele escutou, ou também em cânticos. Então essas são as maneiras que Jeová usa hoje para nos fortalecer e nos dar forças nos momentos difíceis. Aí temos uma pergunta com base nessa gravura. Assim como o profeta Jonas, como podemos ter forças quando enfrentamos um desafio? Agora o segundo subtítulo do estudo, Nossos Irmãos e Irmãs. Parágrafo 10. Como nossos irmãos e irmãs nos fortalecem? Nossos irmãos e irmãs podem ser uma fonte de grande consolo quando enfrentamos desafios ou temos dificuldade para cumprir uma designação. Quando nos sentimos fracos, eles podem nos ajudar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Parágrafo 11. Por que Maria precisaria de força? Resposta: porque ela recebeu uma designação difícil do anjo Gabriel, que, como bem sabemos, era ficar grávida mesmo não sendo casada. Além disso, ela não tinha experiência em criar filhos, mas teria que cuidar do menino que se tornaria o Messias. Parágrafo 12. Como Maria conseguiu ter a força que ela precisava? Temos aí o relato de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Veja a resposta. Ela buscou a ajuda de outros. Por exemplo, ela pediu ao anjo Gabriel mais informações sobre a designação. Logo depois, ela fez uma viagem até a região montanhosa de Judá para visitar sua parente, Elizabeth. Aquela visita valeu a pena. Elizabeth elogiou Maria e foi inspirada por Jeová a fazer uma profecia sobre o filho de Maria. Muito bem, continuando, parágrafo 13, a pergunta. O que aconteceu com uma irmã na Bolívia quando ela pediu ajuda aos irmãos? Resposta. Vimos aqui que essa irmã da Zuri teve o pai diagnosticado com uma doença terminal e hospitalizado. Então, ao decidir escrever para alguns dos seus amigos e explicar a situação, ela disse que os irmãos imediatamente fortaleceram ela e trouxeram comida no hospital, também leram alguns textos consoladores da Bíblia, e isso deu a sensação e a certeza para ela que ela não estava sozinha. Parágrafo 14. Por que devemos aceitar a ajuda dos anciãos? Porque uma outra maneira de Jeová nos dar poder é por meio dos anciãos. Eles são um presente que Jeová nos dá para nos fortalecer e tornar mais leve nossos problemas. Terceiro e último subtítulo do estudo: Nossa esperança para o futuro. Parágrafo 15. Que esperança todos os cristãos têm? Resposta: todos os cristãos têm a incrível esperança de viver para sempre, seja no céu ou no paraíso aqui na terra. Nossa esperança nos ajuda a perseverar em desafios, a pregar as boas novas e a cumprir com qualquer designação que tenhamos na congregação. Parágrafo 16. Por que Paulo precisava de força? Porque, conforme ele mesmo disse, ele foi pressionado, ficou perplexo, foi perseguido e derrubado. E por muitas vezes ele quase morreu. Paulo escreveu essas palavras durante sua terceira viagem missionária, e ele mal sabia que enfrentaria situações bem piores. Ele seria atacado por um grupo de pessoas, detido, passaria por um naufrágio e ficaria na prisão por um tempo. Agora o parágrafo 17, com base em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18,
O que fortalecia Paulo durante suas tribulações? O que fortaleceu Paulo foi se concentrar em sua esperança no futuro. Essa sua esperança celestial de vida eterna era de uma grandeza extraordinária, e por isso valia a pena passar por qualquer tribulação ou dificuldade. Paulo meditava nessa esperança e se sentia renovado a cada dia. Parágrafo 18. Como a esperança para o futuro fortalece Tiromir e sua família? Resposta. Observamos aqui que, infelizmente, esse irmão Tiromir perdeu seu irmão mais novo, Nicolai, num acidente. Isso deixou ele profundamente triste. Mas, para lidar com essa dor, ele e sua família começaram a imaginar como vai ser a ressurreição. Então, ao se concentrar nessa esperança, isso fortaleceu sua família a continuar perseverando e esperando o momento certo de Jeová ressuscitar seu irmão. Parágrafo 19. A pergunta: o que você pode fazer para fortalecer sua esperança? Temos mais uma gravura, mas veja a resposta primeiro. Se sua esperança é viver para sempre aqui na Terra, leia os relatos da Bíblia que falam sobre o paraíso e medite neles. Pense em como a vida vai ser no novo mundo e já se imagine lá. Por exemplo, quem você está vendo, que sons você está ouvindo, como você está se sentindo. Para te ajudar a imaginar o paraíso, veja algumas imagens nas nossas publicações ou assista aos clipes musicais como Logo Vai Chegar, Na Frente dos Meus Olhos ou Eu Penso no Dia. Se sempre tirarmos um tempo para pensarmos em como vai ser a vida no novo mundo, nossos problemas serão momentâneos e leves. E é exatamente isso que podemos observar nessa gravura. Uma irmã surda imaginando como que vai ser a vida dela no paraíso, ouvindo novamente, tocando um belo instrumento, sentindo alegria ali com outros irmãos. Que privilégio, não é mesmo? E a descrição vem nos incentivando isso. Como você acha que vai ser sua vida no novo mundo? Então, é muito importante que meditemos nisso todos os dias, nesse imenso privilégio que Jeová está guardando para todos nós e que está bem próximo. Agora, a pergunta do último parágrafo: como podemos ter forças mesmo quando estivermos nos sentindo fracos? Vimos neste estudo várias maneiras que podemos adquirir a força que vem de Jeová. Então, por exemplo, quando precisarmos de ajuda para cumprir uma designação, enfrentar um desafio ou continuar alegre, podemos abrir o coração a Jeová em oração e procurar a orientação dele através do estudo pessoal. Além disso, devemos aceitar a ajuda e o encorajamento dos irmãos e sempre tirar um tempo para imaginar como a vida vai ser no novo mundo. Dessa forma, assim como Colossenses diz, vamos ser fortalecidos com todo o poder, segundo o poder glorioso de Jeová, para que possamos perseverar plenamente, com paciência e alegria. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo. Como você pode receber força através, primeira pergunta de recapitulação, de estudo e oração? A resposta, irmãos, eu fiz um resumo do parágrafo 4. O estudo e a leitura da Bíblia nos dá poder, afinal, a palavra de Deus é viva e exerce poder sobre nós. Já a oração, quando oramos a Jeová e abrimos nosso coração contando tudo a Ele, Ele também nos dá poder além do normal. E isso nos ajuda a cumprir com alegria nossa designação, mesmo que seja difícil. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. Como você pode receber força através dos irmãos? A resposta eu fiz um resumo do parágrafo 10. Quando aceitamos a ajuda e apoio de nossos queridos irmãos, irmãs e anciãos, isso nos dá muita força, porque ele se torna uma fonte de grande consolo quando enfrentamos desafios ou temos dificuldade para cumprir uma designação. Além disso, quando nos sentimos fracos, eles nos ajudam fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Como você pode receber força através de sua esperança para o futuro? A resposta eu fiz um resumo do parágrafo 15. Vimos neste estudo que todos nós cristãos temos uma incrível esperança de viver para sempre, seja no céu ou no paraíso aqui na terra. Então, quando meditamos nessa esperança, isso nos dá a força e nos ajuda a perseverar em desafios,
a pregar as boas novas e a cumprir com qualquer designação que tenhamos na congregação. Queridos irmãos, então essa foi uma preparação resumida do estudo 43 da revista Sentinela, que vai ser considerado esse fim de semana, 18 a 24 de dezembro. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Esperamos de coração que possa ser de ajuda na sua elaboração de respostas e que Jeová te abençoe para que você consiga comentar nesse estudo. Agora chegou um momento que, se você não for inscrito, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, compartilhar esse vídeo e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer e também na elaboração e no trabalho de fazer esses vídeos, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também nesse artigo. Um grande abraço, que vocês possam ter um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová.